E aí amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Recentemente eu fiz algumas mudanças na minha carteira de investimentos. Vocês viram que eu vendi algumas ações para comprar fundos imobiliários. Eu também vendi o meu fundo imobiliário HCTR11 para trocar por outro fundo imobiliário, que foi o KNCR11. E por conta disso a minha carteira teve várias mudanças aí nos últimos dias, né? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que ela ficou depois de todas as mudanças que a gente fez. Quais investimentos eu tenho na minha carteira de investimentos, quais são as ações, quais são os fundos imobiliários e quais são as estoques que eu estou investindo no momento. Então se você quer dar uma olhada na composição da minha carteira, bora comigo que eu vou te mostrar tudo agora nesse vídeo. Bom, pra gente começar e eu mostrar minha carteira de investimentos pra vocês, eu só preciso deixar uma coisa clara, que é de que eu não estou recomendando nenhum investimento aqui. Não é porque eu tô mostrando a minha carteira de investimentos pra você que você tem que ir lá e copiar, fazer a mesma coisa que eu faço, investir nos mesmos investimentos que eu. Eu acho que você pode sim se inspirar em mim, até porque eu faço essas coisas querendo rendimento, né? Eu sempre escolho os melhores investimentos porque é o meu dinheiro que eu tô colocando ali. Mas antes de investir em qualquer coisa, você precisa entender o que se trata aquele investimento e entender se ele faz sentido pra você. Às vezes uma coisa que faz sentido pra mim, ela pode não fazer sentido para você, então tem que ter conhecimento também para entender as melhores coisas para vocês. Então não considerem esse vídeo uma indicação, mas sim uma amostra do que eu tô fazendo no momento. Vale ressaltar também, né, que eu, Guilherme, sou um investidor moderado, então os investimentos que a gente vai ver aqui hoje são investimentos ali que tem um perfil mais moderado, né, ou seja, investimentos que têm um certo nível de risco, mas não são tão arriscados a ponto de que posso perder todo o meu dinheiro. Eu geralmente opto por investimentos que são mais previsíveis e que têm uma rentabilidade mensal maior, porque o meu objetivo como investidor é aumentar a minha renda mensal com dividendos. Então, quando eu invisto é para receber dividendos ou rendimentos mensais ali com fundos imobiliários, né? Grande parte dos meus investimentos hoje é feita com base nesse objetivo, fechou? Vocês não vão me ver investindo em Magalu ou IBR, essas empresas super arriscadas da bolsa, porque elas não são pro meu perfil. Meu perfil é a empresa sólida e que paga dividendos. Tudo explicado, vamos aqui abrir a minha planilha de investimentos, né? Para eu mostrar para vocês todos os investimentos que eu tenho. Essa planilha está disponível para você baixar aqui nos comentários, né? Ou então na minha descrição. É uma planilha colaborativa do canal e adquirindo ela você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdos legais por aqui e também tem uma planilha top para controlar os seus investimentos. Atualmente a nossa carteira de investimentos está com cerca de R$ 13.394,60 investidos, né? Esse dinheiro aqui, ó, mostrando para vocês, ele está distribuído em ações, fundos imobiliários e estoques. Ações a gente tem 2.058, fundos imobiliários 7.758 e estoques, que são ações e REITs no exterior, a gente tem R$ 577,37, cerca de $110, assim, pra gente falar em outra moeda, né? Vocês podem ver aqui que o meu principal investimento em fundo imobiliário, porque como eu disse para vocês, eu sou uma pessoa que está querendo construir a renda mensal com investimentos, né? Eu quero ter ali um dividendo, um rendimento caindo todo mês. Então, como o fundo imobiliário é um investimento que tem mais essa característica, eu concentro a maior parte dos meus aportes nele, tá? Ao longo do tempo, pode ser que eu mude um pouquinho, mas no momento o fundo imobiliário é a minha prioridade. É porque eu quero chegar em R$ 100 de dividendos, né? Vocês estão ligados que eu tô quase chegando, faltam ali poucos centavos. Vamos começar falando então das ações que eu tenho, né? Hoje as ações que eu tenho na minha carteira, elas são divididas por setores, então eu coloquei aqui esses setores do lado para vocês verem também, entenderem do que se trata essa ação, né, e tudo mais. Então eu tenho o setor bancário, setor de saúde, setor de construtora, né, que são aquelas empresas que constroem casas, imóveis, empreendimentos no geral, tecnologia e bens, que no caso aqui Intelbras, e energia, que é Taesa e Engie. No setor de bancos, então, a gente tem B3, né, que é a nossa bolsa brasileira. Eu acho que a bolsa no Brasil tem tudo para crescer, porque as pessoas estão evoluindo financeiramente, as pessoas estão querendo investir mais, e quanto mais pessoas vêm para a bolsa, quanto mais pessoas vão investir, mais a B3 ganha dinheiro, né? Então é uma empresa que eu confio, eu gosto dos resultados e tenho ela em carteira. Segundo, a gente tem a Itaúsa, que é uma holding, né? Não necessariamente é uma empresa do setor bancário, mas grande parte dos investimentos da holding Itaúsa, né? Para quem não sabe, holding é tipo uma empresa que tem várias empresas dentro, né? Tem participação ali em diferentes negócios. A maior participação de Itaúsa é no Banco Itaú, que acaba sendo aí o banco do nosso Brasil, né? Um banco muito lucrativo e que eu tenho parte em carteira aqui também por parte de Itaúsa, né? Então, tem essas duas empresas aqui ligadas mais ao setor financeiro e bancário, 8% em B3 e 14% em Itaúsa, porque Itaúsa paga mais dividendos que B3, então eu me exponho mais a empresas que estão com dividendos, dessa forma tem uma porcentagem maior aqui em Itaúsa, tá pessoal? Setor de saúde tem o Fleury e Pirafarma. Fleury é uma rede de laboratórios diagnósticos, né? Eles fazem ali exames de pacientes, é tipo esses laboratórios, sabe? Que a gente vai fazer exame de sangue, e aí tem uma série de tecnologias lá, né? Pra você descobrir se você vai ter tal doença, essas coisas assim mais ligadas ao setor de saúde. Eu não entendo muito de setor, mas eu entendo de múltiplos da empresa, então vi que a Fleury tem bons múltiplos ali. O que tá prejudicando ela é uma dívida
dívida que ela fez e que aí ficou muito alta, mas eu acho que a empresa tem sim potencial de crescer e as avaliações da Fleury são muito boas, né? Todo mundo que usa o serviço da Fleury gosta, então por isso eu tenho ela em carteira. Hypera Pharma é uma empresa do setor farmacêutico, ela é dona de uma série de marcas muito famosas hoje no Brasil, como exemplos aqui pra vocês, né? No próprio site da empresa, ó, é dona da marca Engov, Benegrips, Tomazil, Coristina D e mais uma série de outros aí remédios muito famosos. Então assim, é uma empresa aí muito grande no Brasil, muito forte, né, no setor de medicamentos. Eu gosto da Hypera Pharma pelos produtos e também pelos múltiplos ali da empresa. Acho que ela traz bons resultados, né? Ela vem crescendo aí ao longo dos anos. Ela paga um dividendo razoável, não é um dos maiores dividendos que tem, né? 4,22% aí nos últimos 12 meses, mas olha só o gráfico de lucros dessa empresa, né? 2019, 2020, 2022, ela veio crescendo aqui os lucros bastante. Então, é uma empresa que tá em crescimento, uma empresa aí que tá buscando crescer bastante. 2023 o ano ainda não acabou, né? Então, tem resultado pra gente comparar, mas eu acho que é uma empresa que tá tendo bons resultados. Dessa forma, tenho Hypera Pharma na minha carteira também aqui no setor de saúde. Construtora JHSF 3. A JHSF atua na construção de imóveis de alta renda, né? Ou seja, para aquele pessoal que tem muito dinheiro. Então, são aqueles condomínios enormes, aquelas construções grandes mesmo de luxo pro pessoal de alta renda. É uma empresa que paga bastante dividendos. Se vocês olharem a JHSF, olha só, o dividend yield dela aqui tem 10,16%. Então, assim, é uma empresa que distribui bastante proventos para os investidores. Tem uma margem líquida muito boa, né? De tudo que ela faz ali. Por exemplo, ela ganhou R$100, R$27 fica para ela como lucro ali de tudo que ela fez. É uma empresa também que vem em crescimento, né? O lucro caiu um pouquinho em 2022, mas ela vem crescendo ao longo do ano. Então, eu gosto muito da JHSF, gosto também dos imóveis que ela constrói, das obras que ela faz, por isso tenho ela em carteira, representa aí 14% de todo o patrimônio em ações, né? Intelbras, que é no setor de tecnologia, acho muito difícil alguém não conhecer Intelbras, né? Que é a marca daquelas câmeras de segurança que a gente coloca em casa, aquelas tomadas, né? Eu esqueci como é que chama aquilo, filtro de linha, e aí você coloca um monte de tomada lá. Eu acho que todos os produtos da Intelbras são de grande qualidade. No Brasil, ela é uma das melhores nesse setor, né? A concorrência dela vai mais com as empresas chinesas, né? Que às vezes importam os produtos aqui pro Brasil, mas eu gosto muito da qualidade dela, acho que é uma marca brasileira muito forte, por isso tenho ela em carteira. Energia, temos Taesa e Engie. Taesa é uma transmissora, né? Ela atua na transmissão de energia entre os estados, e Engie é uma produtora de energia elétrica, mas também tem algumas frentes ali no setor de transmissão. Tenho elétricas como principal objetivo de receber dividendos, né? Ambas têm aí grande porcentagem de dividendo. Muitas vezes as empresas nos setores elétricos ganham muito dinheiro e muitas delas não tem como expandir as atividades, né? Como por exemplo Taesa. Ela é uma transmissora de energia elétrica. Não tem como a Taesa ficar colocando mais fios e postes nos locais, porque grande parte do Brasil já tem energia elétrica, então não tem muito para onde a Taesa ficar expandindo as atividades. Como ela não tem muita frente de expansão, né? Uma empresa maior e mais sólida, grande parte do dinheiro que ela ganha, ela distribui para acionista porque não tem onde ela investir. Então assim, ela paga bastante dividendo e quem é acionista de Taesa acaba ganhando bastante. Engie é muito parecido, porém Engie tem mais algumas frentes ali de expansão, não paga tanto quanto Taesa, porém é uma empresa super legal, super sólida. Tô pesquisando aqui para mostrar para vocês e eu gosto muito de ter Engie em carteira, né? Dividendo dela aqui tá em 8,58% ao ano. Feito isso, depois a gente vê as empresas, né? A gente acaba com todas aqui. Vocês viram que eu dividi as porcentagens aqui, eu já falei para vocês, né? Que essas porcentagens estão conforme dividendos. E aí sempre que eu vou investir, eu coloco o valor que eu vou investir aqui, por exemplo, R$1.000. E aí com base nessas porcentagens que eu defini, né? A planilha tira tipo assim, 8% de R$1.000, 14% de R$1.000 e me fala aqui quanto eu tenho que investir em cada ação, né? Ela também considera o valor que eu já tenho em carteira, então ela basicamente faz o cálculo aqui de quanto eu tenho que comprar para que essa ação represente aqui 8% na minha carteira. É assim que eu faço os meus investimentos, né? Agora que a gente falou de ação, vamos passar então para fundo imobiliário, que é a parte preferida de vocês, né? Pelo menos eu acho que sim, porque a gente fala muito de fundo imobiliário aqui, sempre que a gente fala, todo mundo comenta, todo mundo fala sobre. Vamos falar dos FIs. Atualmente eu tenho aqui cerca de 9 fundos imobiliários, né? Tenho 9 FIs em carteira e eles estão divididos aqui entre setores. Setor de galpão, papel, shopping e fiagro, que são fundos imobiliários ligados ao setor do agronegócio. De galpões a gente tem BTLG, HGLG11 e GGRC11. Todos eles fundos, na minha opinião, muito bons, possuem diversos tipos de galpões diferentes, né? Não estão presos a um galpão só, e de gestoras que eu gosto, né? Eu adoro esses 3 fundos imobiliários de galpão aqui. No momento eles estão com uma leve queda, né? Olha só, galpão de forma geral, vocês podem ver aqui que todos os meus FIs de galpão estão com uma queda, mas é uma queda muito imperceptível, né? Olha só, 0,77%, 0,96%, 0,17%, uma queda muito pequena que aconteceu aí no setor de galpão de forma geral, mas que não necessariamente está impactando muito a minha carteira, sabe? Assim, é uma diferença muito pequena. No setor de papel, eu tenho IRDM11, MXRF11 e KNCR11. Eu busco fundos imobiliários de papel mais constantes, né? Que com certeza estão no preço, nunca compro fundo imobiliário de papel mais caro e que rendam ali acima do CDI. Eles estão divididos em indexadores, né? Então eu tenho aqui IRDM11 indexado à inflação, com rendimentos indexados à inflação, MXRF11 com metade inflação, metade CDI, e KNCR11 é indexado totalmente ao CDI, né? Eu divido assim entre indexadores, porque aí se a inflação for muito bem, eu ganho com o IRDM
CPM11. Se o CDI for muito bem, eu ganho com o KNCR11 e MXRF11 sempre fica no meio. Eu penso que se eu deixar os meus fundos imobiliários de papel indexados a um indexador só, por exemplo, só inflação, quando a inflação for bem, eles vão bem, mas aí quando a inflação cair, tipo, vai ficar muito parado, sabe? Não vai ter o CDI ali para dar uma equilibrada nas coisas. Então eu divido aqui entre inflação e CDI para ficar bem equilibrado, e quando um for bem e o outro for mal, eles vão equilibrando aí os rendimentos de acordo com o indexador. Cada fundo imobiliário de papel aqui representa 10% da minha carteira, né? Ou seja, 30% no total de todos os meus investimentos aqui em fundos imobiliários. Fundos imobiliários de shopping tem o VISC11 e MOL11, ambos também são fundos imobiliários que eu gosto muito, representam aí 24% da minha carteira, 12% de investimento em cada. Os fundos imobiliários de shopping, de forma geral, estão bastante valorizados, né, nesses últimos dias, e os meus aqui principalmente estão bem valorizados, como por exemplo aqui VISC11, porque eu aproveitei o período da pandemia ali, onde os fundos de shopping caíram lá no fundo, porque não estavam pagando nada, né, os shoppings pararam para comprar, então eu paguei bem baratinho aqui em VISC11, agora ele tá até com preço médio aqui de 106, eu cheguei a pagar por 89, 90 reais em VISC11, eu paguei muito barato, e por isso hoje aqui eu tô com uma valorização bem boa, né, aqui em VISC11. MOL11 mesma coisa, eu tinha esses dois na época de pandemia, se vocês verificarem os vídeos antigos do canal, vocês vão ver eu comprando esses fundos aqui bem barato. Então olha só, comprei por 109, agora tá 117, comprei por 106, agora tá 119. Então eles estão aí com uma valorização bem boa aí pra mim na minha carteira, os fundos de shopping. Shopping é um tipo de imóvel que as pessoas sempre vão gostar de ir porque é a diversão do brasileiro, né? A gente gosta de ir no shopping, fazer um lanchinho, comprar alguma coisa, então assim, eu gosto muito desse setor e eu acho que escolhendo shoppings bons, né, fundos que possuem shoppings bons, tende aí a continuar pagando um rendimento muito bem, porque a gente não vai parar de ir ao shopping. Por último, Fiagro aí da Suno, né, o SNAG11, tenho 153 cotas, ele representa aí 11% do total da minha carteira e eu vou reduzir para 10 aqui agora, ó, que tava sobrando 1%, né, agora ele representa 10%. Tem o valor atual investido aqui de 1.571, né, nesse fundo. Tô com uma valorizaçãozinha, né, comprei por 10,10 e agora ele tá valendo 10,27. É um Fiagro que eu até gosto, porque ele possui ali bons investimentos, né, no setor do agronegócio, tem uma taxa muito boa e tem distribuído bons rendimentos, então aí ponto pra Suno. O único ponto que eu não posso falar desse Fiagro aqui é a respeito da subscrição, né, fiz a subscrição no início desse mês e aí o papel só vai cair em dezembro. Tô um pouco triste porque tá demorando muito pra eles atualizarem ali os papéis de subscrição, mas enfim, tava escrito no prospecto e eu que não prestei atenção, né, se eu tivesse prestado atenção eu não tinha feito subscrição, se eu soubesse que ia demorar 2 meses pra esse Fiagro cair na conta depois deles já descontarem o dinheiro na corretora. Mas enfim, coisas que acontecem, né, não tirei a qualidade desse Fiagro e os rendimentos que ele tem trago pra gente. Basicamente é isso, eu gosto dessa divisão da minha carteira aqui de fundos imobiliários, porque eu tenho grande maioria aqui no setor de tijolo, né, e eu também tenho um equilíbrio bom em papel, eu tô indexado a vários indexadores diferentes, né, IPCA, CDI, e tenho um pouco aqui em agronegócio também, então tem várias fontes de renda. Tô feliz com essa divisão atual e esses aqui são os fundos imobiliários que eu tenho no momento. Por último, vamos falar de estoques, que são ações do exterior, e eu tenho um REIT também, que é um investimento aqui que eu fiz. Um REIT é tipo um fundo imobiliário, só que lá dos Estados Unidos. Para falar da primeira estoque que eu tenho, né, Apple, não preciso nem explicar que empresa é, porque eu duvido que exista uma pessoa na face da terra me assistindo aqui que não conheça a Apple. Você tá me assistindo aqui, você conhece a Apple sim, que eu sei que você conhece, porque você já me viu utilizando, sei lá, um iPhone, um AirPods, um Apple Watch, você já me viu utilizando algumas coisas assim, e a qualidade de Apple é inegável, né, ela é uma empresa enorme, uma empresa super grande, tem valor de mercado maior que a nossa bolsa brasileira aí, se ela quisesse, ela compraria as ações da nossa bolsa, tudo aí, com o valor de mercado dela, uma empresa assim espetacular, não tenho o que dizer, uma empresa que só vem crescendo, então eu tinha que ter parte de Apple também, porque eu sou muito fã da marca. Não tenho muito investido, tá pessoal, tenho 37 dólares aqui em Apple, aqui ó, 37 dólares, mas pretendo aumentar a minha posição, mas enquanto eu não aumento, tá nesse valor aí. Inclusive, ó, ela tá um pouquinho valorizada, né, valorizou aí 2 dólares, valorização de 5%. Tem o Stag, que é o REIT que eu falei pra vocês, que é tipo um fundo imobiliário só que no exterior. O Stag, ele investe majoritariamente em galpões logísticos, né, então ele é muito parecido aqui com o fundo imobiliário de galpão logístico que a gente tem no Brasil. Quando a gente fala de Stag, eu tenho duas unidades, né, duas quantidades aqui, ó, apresentando aí um total de 69 dólares investido. Por último, eu tenho o Verizon, que é uma operadora lá do exterior, né, tipo Claro, Vivo, que a gente tem aqui no Brasil, mas funciona lá fora. É uma stock, né, uma ação do exterior muito grande e é uma empresa muito sólida. Eu vou até mostrar os resultados dela aqui pra vocês. Olha só o crescimento dela aqui, né, 2018, lucro líquido, esse gráficozinho verde, é um crescimento muito constante, são assim bilhões, olha só, 22 bilhões, 0,65 milhões de resultado aí em lucro, né, então é uma empresa assim que ganha muito dinheiro, né, muito dinheiro mesmo, sempre distribui muitos proventos, né, porque assim, já é uma das líderes lá fora, então não tem muito para onde ficar expandindo. É uma empresa que investe em várias fontes de tecnologia, né, olha o dividend yield aqui, 8,03%, então por ser uma empresa muito sólida lá fora, uma empresa que as pessoas estão sempre utilizando, é uma empresa que paga bastante dividendo em dólar também, né, eu tenho aí um pouquinho investido nela, né, eu preciso investir mais, confesso para vocês, tenho só 7 dólares, que é muito pouco nessa ação, mas eu já tô com dinheiro lá
na Nomad, que é por onde eu invisto, e vou aplicar aqui em Verizon assim que possível, fechou? Inclusive, pessoal, eu queria deixar claro aqui pra vocês, se você ainda não investe no exterior e quer começar a investir, abra sua conta na Nomad. A Nomad é uma conta em dólar e corretora também, você consegue fazer investimentos por lá, acessar a bolsa americana. Eu tenho um código que, utilizando o meu código para acessar lá, você ganha até $20 de cashback na sua primeira remessa. Então, ó, abriu sua conta com o meu código, mandou $100 para lá, vai receber um cashback para poder investir mais. Então, se você tá querendo investir lá fora e vai abrir uma conta na Nomad, utilize o meu código para ganhar o cashback e poder investir um pouquinho de dinheiro ali a mais. O aplicativo da Nomad é ótimo, você consegue acessar com muita rapidez, muita fluidez. Então, assim, recomendo demais e é por lá que eu tenho feito aqui os meus investimentos. Dito isso, né, essa foi a minha carteira de investimentos aí no exterior, para mostrar para vocês os dividendos, né, para quem tá com dúvida aí quanto que rende. No último mês, que foi o mês de agosto, eu ainda não fiz os resultados de setembro, vou fazer ainda, rendeu cerca aí de R$ 97,49 de dividendos mensal, né? Então essa aí tá sendo a média de renda que eu tô recebendo mensalmente. Vai mudar aqui no mês de setembro, porque eu fiz novos investimentos, né? Mas aí vocês conseguem ir acompanhando ao longo dos meses. A gente tá só crescendo aqui os dividendos ao longo do ano, né? Por isso que você tem que me seguir aqui para acompanhar mais os meus investimentos na prática. Essa então foi a minha carteira. Se você gostou, se você tem alguma observação ou dúvida, deixa aqui nos comentários. Vocês sabem que eu sempre tento responder todo mundo, eu adoro conversar com vocês aqui embaixo. Eu vejo vocês nos próximos vídeos, um grande abraço e até mais.